quadro O que faltou para o 1000. Nesse quadro, eu pego a redação do Squad de um dos meus alunos ou alunas que tirou 900 mais e a gente vai olhar para as competências para a correção do Enem para ver o que faltou para a nota 1000. Porque o próximo é você que tá indo lá. Então vamos combinar que todo mundo pode errar, mas não vamos errar as mesmas coisas não. Os erros que a galera cometeu no Enem passado não é pra você cometer agora. Nesse episódio, a gente vai analisar a correção da redação da Lara. A Lara fez o Enem 2020, primeira aplicação, cujo tema foi o estigma associado às doenças mentais no Brasil. E vamos ver primeiro a redação dela, depois quanto foi que ela tirou. Oiê, você está na TV da Lume. Eu sou a Luma e eu tô aqui pra te levar a tirar pelo menos, assim, por baixo, 900 na redação do próximo Enem e ponto. Ela começa assim: o filósofo francês Sartre defende que cabe ao ser humano escolher seu modo de agir, pois este chegou o Cebolinha agora, seria livre e responsável, do jeitinho que eu ensino pra fazer no método. No entanto, eu fico babando aqui, capaz de estragar meu iPad, tanto que eu babo nesse computador com as redações de vocês. No entanto, percebe-se a irresponsabilidade da sociedade no que concerne a questão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ó, a repetição de sociedade, será que vai ser penalizada? Não é palavra-chave. Diante dessa perspectiva, percebe-se a força, lindo, de um grave problema, devido à faltomacrase, má influência midiática e à falta de conhecimento. Em primeira análise, a má influência midiática é um fator determinante para a persistência do problema. Conforme Pierre Bourdieu, o que foi criado para ser instrumento de democracia não deve ser convertido em mecanismo de opressão. Nessa perspectiva, pode-se observar que a mídia, em vez de promover debates que elevem o nível de informação da população, influencia... Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui, fazer um círculo nos errinhos de competência 1 de gramática que eu tô percebendo, tá? Ó, aqui a crase. Além disso, outra dificuldade enfrentada é a questão da falta de conhecimento. Nesse sentido, o filósofo Schopenhauer defende que os limites do campo de visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo. Sabe o que é o problema, Patrick? Como fui eu que criei esses modelos de redação que a galera usou, eu já sei o que tá escrito. Então, em vez de eu ler aqui, na verdade, eu tô falando de cor. Às vezes a pessoa fala uma coisa no meio, só que eu leio certo, porque eu sei o que era pra ela ter escrito. Então eu só vou passando o olho, mas na verdade eu tô puxando da minha memória. Porque fui eu que criei. Ai, que difícil. Às vezes parece que fui eu que escrevi essa redação, sabe? Porque eu já sei o que ela tá dizendo. Mas calma, eu vou me concentrar pra ler mesmo. Isso justifica outra causa do problema. 2 pontos. Chique, amor. Se as pessoas não têm acesso à informação sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, sua visão será limitada, o que dificulta a eliminação do problema. Logo, medidas estratégicas devem ser tomadas para alterar esse cenário. Especialistas no assunto, com apoio de ONGs especializadas, devem desenvolver ações que revertam a má influência midiática sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu achei um pouco repetitivo esse tema inteiro todas as vezes. Tipo, o tempo inteiro, a frase temática inteira. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. As ações devem ocorrer nas redes sociais por meio da produção de vídeos que alertam sobre as reais condições da questão. A partir dessas ações, espera-se promover uma melhora no que tange a questão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Luma, dá problema repetir tantas vezes a frase temática? A gente falou sobre isso no vídeo do canal aqui. Não, porque ela coloca o tema, depois ela chama de cenário. Aí ela põe o tema, depois problema. Ela põe o tema, panorama. Então tá acontecendo de forma alternada, tá? E aí, quantos que a Lara tirou nessa redação? Patrick, chuta uma nota. 980. 980, vamos ver. Quanto você acha? Luma e Ponto apresenta a série mais esperada do ano. Mais de 200 modelos de redação para qualquer tema. Está no ar o curso dos modelos e ponto. Tananana, 960.
Então vamos competência por competência. Na competência 1, a Larinha tirou 160, atingiu o nível 4. Isso significa que ela ultrapassou a marca de uma falha de estrutura sintática e ou 2 desvios. No caso dela, ela ultrapassou 2 desvios. Eu até marquei aqui, ó. Aí eu marquei 2 crases que faltaram e uma ortografia. Escreveu influencia com acento circunflexo, como se fosse influência. Confundiu na hora, as duas palavras existem, tá? Mas uma é verbo, outra é substantivo. Influencia é verbo, influência é substantivo. Um tem acento, outro não. Então, perdeu 40 pontos por conta de um acento. 2 crases e um circunflexo. Porque se fosse 2, a gente pode cometer até 2 desvios. Então, se fosse só as 2 crases, teria ficado com nota máxima. Os 2 corretores identificaram esse problema e os 2 deram 160. Por isso, a nota é 160. Redondinha, tá? Competência 2, nota máxima. Brilhou no tema, como pudemos ver, né? Repetiu o tema várias vezes para se certificar de que o corretor vai ver que eu não fugi. Dividiu seu texto em introdução, desenvolvimento e conclusão e usou repertório, meu amor, de forma legitimada, pertinente and produtiva. Então, olha só, você que acha que repertório para qualquer tema não funciona na redação do Enem. Tá aqui, Sartre, Bourdieu e Schopenhauer, do jeitinho que eu ensino na minha plataforma. Brilhou, brilhou mais que o próprio sol. Olha quem acordou para competir com o sol, foi ela, Lara. Na competência 3, a Lara tirou 180. O que isso significa? Que um dos corretores deu 200, interpretou que a Lara teve projeto de texto estratégico e desenvolvimento de todas as ideias do projeto de texto, e o outro achou que falhou em alguma coisa. Ou no projeto, ou no desenvolvimento, ou nos dois. E descontou 40 pontos. Então, um dos corretores interpretou que ou que a escolha dos argumentos não foi a mais acertada, isso é projeto de texto, ou que o desenvolvimento não foi o mais acertado, ou a má influência midiática não convenceu, ou a falta de conhecimento não convenceu. Mas o outro interpretou que tá tudo certo e deu nota máxima. Luma, pode isso? Pode. Soma as 2 notas, divide por 2 e o choro é livre. Por quê? A correção, Patrick, é feita por um ser humano. Por mais que haja critérios que tornem o processo objetivo, é uma pessoa, não é uma máquina. Então tem margem de erro. O problema é se a diferença é muito grande. Um deu 200, outro deu 120 ou deu 80. Aí não vai fazer a média e dividir por 2. Aí vai para uma terceira correção. Do contrário, é isso aí, vida que segue. Competência 4, nota máxima. Muita gente pergunta assim, Luma, é verdade que não pode mais usar em primeira análise ou primeiramente na redação? Tá aí, ó. Usou. Tirou nota máxima na competência 4. É cilada, amor. Não caia nessas fake news. Pelo amor de Deus, você tem alguma dúvida, pergunta pra mim que eu te ajudo, tá? Nota máxima na competência 4, que é a competência que avalia a coesão. E nota máxima na competência 5, que é a competência... Eu falei 960 pra você? É 940. Desculpa, gente, 940. A falta da matemática chora nessa hora. Competência 5, nota máxima, propósito de intervenção com todos os elementos. Ação, agente, modo, efeito e detalhamento. Os 2 corretores deram nota máxima. Nota final, 940. Palmas para a Lara. Quem comentar palminhas aqui embaixo vai ser a próxima pessoa a tirar de 900 para cima no Enem. Lara, muito obrigada por ter estudado o método LP, por ter usado o método LP no dia do Enem, por ter confiado em mim e em você mesma, porque sim, você bateu no peito e chamou a responsa, e eu espero que esse 900 mais na redação tenha te trazido muitos frutos e uma vaga na universidade. E se você gostou desse quadro, você pode pedir para uma segunda temporada. Lembrando que todos os episódios dessa série estão salvos aqui embaixo, e que se você quer aprender a fazer uma redação como essa, tirar 900 mais no Enem e se livrar dessa prova, você deve se matricular na minha plataforma, o Método LP. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Feito? Então feito. Beijo e tchau!